Olá, olá, olá! Dromos Talk, o primeiro podcast escolar do Brasil com você. Chama todo mundo, a família, um super bate-papo com convidados muito especiais. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. E olha que alegria enorme hoje estarmos com vocês, mais um Dromos Talk. E eu tenho aqui, fazendo comigo, companhia da bancada, vocês conhecem sempre a professora Amabile, que é uma pessoa queridíssima, hoje não está, mas para o lugar dela, um lugar de honra, nós temos uma convidada. Olha, ela simplesmente é aluna do Dromos. Eu estava conversando aqui desde sempre, desde 2008. São 14 anos de Dromos e é por isso que ela fez mais do que merecer esse lugar aqui, representando nossa querida professora Amabile muito bem. Está aqui comigo a Gabi, forma este ano, no terceiro ano do ensino médio. Que legal ter você aqui com a gente hoje, Gabi. Obrigada, Rafael. Tô a tempo, né? 2008 é uma vida e foi minha primeira e única escola. Então, assim, é bem emocionante. É triste, tá fechando o ciclo, viu? Que maravilha. Agora não. E pra gente, assim, foi um privilégio ter você durante todos esses anos na escola, viu, Gabi? Muito obrigado pela confiança. A gente agradece a confiança também da sua família. E que alegria enorme a nossa de poder ter você aqui no Dromos Talk, sabe, celebrando, fechando esse ciclo brilhantemente. Você merece estar aqui com a gente. E eu sei que hoje nós vamos entrevistar aqui também duas pessoas especialíssimas. O professor Wesley, de Geografia, uma salva de palmas, todo mundo que está aí nos acompanhando. E também a professora Renata de Física, uma salva de palmas bem forte. É uma alegria enorme ter vocês aqui também. São duas pessoas assim queridíssimas no Colégio Dromos. A gente sabe do trabalho de vocês, da excelência que vocês, todos os dias ali estando conosco, a gente vê o carinho, o amor de vocês pelos alunos, pelo trabalho, pela vocação de vocês. Então por isso que vocês também foram convidados para estar aqui com a gente, porque de fato representam aquilo que o Dromos tem de melhor. Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu, Wesley e Renata? Muito obrigado pelo convite, Rafael. Para mim é um prazer estar aqui, sempre acompanhando o Dromos Talk. E ainda mais com a Gabi aqui, junto com a gente, que é essa nossa pedra preciosa. Essa foi uma surpresa legal, não foi? Uma surpresa ótima. Eu agradeço também o convite. Para mim também foi uma surpresa ser convidada para estar aqui. A informação que eu tive inicial é que seria outra coisa, mas estou muito feliz e lisonjeada de estar aqui com o professor Rafael e nossa queridíssima Gabi. Mas é que a gente faz isso, sabe, Renata, justamente para quê? Para atrair. Aí, na hora que você chegou aqui, mas na verdade, a gente tem uma outra proposta, entendeu? Mas isso aí, Gabi, eu sei que você tem uma pergunta muito legal aí para fazer para os nossos professores. Eu queria saber de vocês, de onde veio, por que vocês escolheram, né, Wesley? No seu caso, Geografia e você, professora Física. De onde veio essa vocação para escolher esses cursos e depois se tornar professor, a dar aula, assim, na vida de vocês? Quer começar, Renata? Bom, posso falar. Na verdade, durante a minha vida escolar, minha vida acadêmica, eu nunca tive certeza do que eu queria, né? Eu sempre divaguei por várias coisas, queria ser muita coisa, mas quando eu termino no terceiro ano do ensino médio, eu decidi fazer arquitetura, né? E aí eu queria fazer o vestibular para arquitetura, tentei o PAS, né? O vestibular seriado da UNB para arquitetura, fiz o vestibular tradicional e não passei. E aí, eu passei na prova de desenho, mas não passei na prova no vestibular mesmo. Aí eu fui fazer cursinho, um semestre de cursinho, e aí eu fiz o vestibular de novo para arquitetura. E aí, nesse segundo vestibular que eu prestei, minha mãe falou que... Ela falou, não, minha filha, não tenta só o UNB, não. Tenta outras também, que da primeira vez eu tinha tentado só o UNB. E aí a minha mãe falou, não, tenta outra, tenta uma particular, o UNB, né, a gente sabe que é difícil e tudo, e assim, para os meus pais que não tiveram curso superior, ter o filho em qualquer faculdade já era uma vitória, né? Então, minha mãe, na cabeça dela, fazer uma faculdade particular ou pública era a mesma coisa. E aí eu decidi fazer o vestibular da Católica e fiz, só que na Católica não tinha arquitetura, não tinha o curso de arquitetura. E aí eu decidi fazer o vestibular para propaganda e publicidade. E aí eu passei lá no vestibular, fui para a Católica, não passei na UNB para arquitetura. E aí eu me matriculei na Católica, consegui uma bolsa lá, porque eu também não tinha condições de pagar. Aí uma tia minha em Goiânia ajudava a pagar um pouco e eu consegui uma bolsa lá, trabalhando lá. E aí estudei um semestre. E aí gostei do curso, achei interessante o início e tudo. Mas me deu uma frustração no final, que eu falei assim, meu Deus, eu estudo de manhã, trabalho todo dia à tarde, e chega no final do mês eu não tenho R$1, porque a bolsa era o desconto no boleto só, eu não recebia em dinheiro. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui 4 anos trabalhando, né, e para estudar, e não vou ter dinheiro.
E aí eu falei, não, eu consigo passar na UNB, eu vou tentar de novo, eu vou estudar numa universidade pública para não pagar, para eu poder trabalhar e ter meu dinheiro. Aí eu decidi sair da Católica, saí, voltei pro cursinho pré-vestibular. Foi, assim, minha mãe quase morreu. Deve estar largando a faculdade. Imagino. Mãe, eu não vou largar, eu vou entrar, só que em outro. E aí eu fiz cursinho de novo para fazer o vestibular de arquitetura. E aí eu fiz o vestibular, não passei de novo. Aí eu fiz mais um cursinho, depois meu terceiro cursinho. E aí eu fiz. E aí nesse cursinho eu falei, eu não faço mais para arquitetura. Se eu não passar agora, eu não faço mais arquitetura, não... Porque assim, eu decidi fazer arquitetura não porque era minha paixão, mas porque eu achei que era algo que eu ia me identificar, que eu gostasse e tal. E aí eu decidi não fazer mais arquitetura. Falei, não sei o que eu vou fazer, mas arquitetura eu não faço mais. A prova de desenho, né, específica, ela tinha validade de 2 anos, então era o último vestibular que estava valendo. Falei, também não faço mais. Aí fiz o vestibular, estudava muito. Ia para a escola de manhã, pro cursinho, ficava a tarde toda, à noite, sábado, domingo, me esforcei. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida como nessa época de cursinho pré-vestibular. E aí eu fiz o vestibular e não passei, de novo. Aí foi, assim, muito ruim pra mim na época. Eu lembro que foi terrível, uma frustração horrível. E aí a gente adolescente, né, fica naquela... E agora, né? O que eu vou fazer da vida? Tudo tem que ser pra ontem, né? Exatamente. A gente acha que o mundo vai acabar, né? E tudo. E, enfim, superei ali essa questão da não aprovação, né? E aí, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? Já que eu não vou fazer mais arquitetura. E aí, eu comecei a refletir, né? Pensar sobre tudo que eu tinha vivido, né? Na minha vida escolar. E aí, eu percebi que eu tinha gostado de física. Eu já falei isso em sala pros meninos, né? Que eu fiz o meu ensino médio inteiro sem saber nada de física. Uau. Eu não sabia que velocidade média era ΔS sobre ΔT. O básico eu não sabia. E eu fui aprender física no cursinho pré-vestibular, né? Uau. E eu sentei, eu tinha que estudar, na época o vestibular era um modelo ainda diferente, né? Então as provas eram separadas por matéria, então a prova de física, de matemática, de exatas no geral, tinha um peso muito grande. Mesmo o curso não sendo de exatas, né, como arquitetura era humanas, mas ele tinha, se quem tirasse uma nota um pouco melhor em matemática, conseguia um argumento final muito grande. Então, todo mundo estudava muitas exatas para passar no vestibular. E eu estudei muita matemática, muita física, e eu aprendi física, né, no cursinho pré-vestibular. E aí foi quando eu tive, né, a percepção nessa época de que a gente não gosta daquilo que a gente não sabe. Uau. E eu não gostava de física porque eu não sabia. Mas de tanto estudar para passar numa prova, eu aprendi e eu comecei a ver toda a beleza que tem na física, todos os conceitos que tem ali que são muito legais. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer isso. E por eu ter tido tanta dificuldade em física, né, e no ensino médio, claro que tem a imaturidade também, da gente não estudar igual, né, se empenhar igual eu me empenhei num cursinho pré-vestibular, né, mas eu tinha na minha cabeça, assim, um pouco, né, claro que tem a minha responsabilidade, mas eu tinha na minha cabeça, assim, que eu não tinha aprendido também porque eu não tinha tido professores que me explicassem, falassem uma linguagem que eu entendesse. Uhum. E aí eu decidi fazer física e com a missão, com o propósito de ensinar física. Eu decidi fazer física já para ser Uau, professora. que legal. Eu não sabia que eu tinha esse dom, que eu gostaria de, né, assim, a vivência de lecionar, isso seria algo para mim, assim, que ia me dar tanto prazer, mas eu fiquei assim, eu vou fazer eu quero ajudar outras pessoas que tiveram a mesma dificuldade que eu tive. Esse insight de você lecionar, Renata, foi durante, deixa eu ver se eu entendi corretamente, foi durante já o curso de graduação de física? Não, foi quando você estava se preparando e descobriu que você gostava de física. Isso, Você falou, exatamente. eu gosto, mas e também quero ensinar. Exatamente, foi antes. E assim, essa descoberta, né, do que eu gostava de física foi no cursinho mesmo, né, perceber, poxa, eu tinha tanta dificuldade, hoje eu sei fazer as questões aqui, né, ainda tinha muita dificuldade, mas pelo menos fazia sentido aquilo, tinha lógica pra mim, muita coisa, né, e esse insight de que a gente não gosta daquilo que a gente não sabe, eu tive no cursinho pré-vestibular, mas essa questão de querer ajudar foi quando eu reprovei a última vez no vestibular para arquitetura. E foi quando eu decidi, eu falei, tá, eu preciso fazer outro curso, né? Que curso eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Né? E aí foi quando eu decidi fazer a física, por gostar da matéria e da ciência
como um todo, né? E ao mesmo tempo teve esse propósito, né? De ajudar outras pessoas que tiveram a mesma dificuldade que eu tive. E aí eu decidi fazer o vestibular, tanto que eu fiz física licenciatura. Eu já fiz para licenciatura, né? Tinha a opção de fazer o bacharel ou a licenciatura, e eu já me inscrevi no vestibular para licenciatura, para dar aula. E aí eu passei, né? Esperei mais um semestre, né? O vestibular, para ter o vestibular de novo. Aí eu não fiz cursinho, mas eu fiquei estudando em casa, né? Porque a nota que eu tinha, né? Que eu ia ter que eu tentava para arquitetura, ela era suficiente para passar para física, né? A nota de corte de física era mais baixa que a arquitetura. Então eu falei, não vou fazer cursinho de novo, vou ficar estudando em casa. E aí eu fiquei estudando em casa, tava cansada já desse ritmo frenético de cursinho. E aí fiquei em casa, esperei o vestibular. Quando foi, eu fiz o vestibular e aí passei e aí comecei a fazer física e no primeiro semestre eu comecei a dar aula particular já e comecei e desde então tô nessa vida de ensinar. Uau, que legal. Eu tive uma pausa. Legal. Gostei né? muito de conhecer essa trajetória. Eu tive uma pausa aí no meio, mas eu acho que a gente pode falar depois. A história é longa. Mas eu parei durante 5 anos de dar aula e voltei. E voltou. E voltei. E continuei, cá estou e por enquanto não pretendo Não, mas eu quero saber não. também como é que foi essa volta aí, viu? Eu quero saber também por que dessa volta aí. Isso daí tem algo já descobri que tem algo aí também interessante aí de propósito também. E você, Wesley, né? Como a Gabi te perguntou aí também, a geografia, né? Nossa querida geografia. Como é que foi? Eu tenho uma história um pouco parecida com a da Renata também. Eu sempre falo muito com eles, do terceiro ano, que é muito comum você não ter uma opção apenas. Porque você está no final do seu terceiro ano, na sua cabeça que você vai definir ali o que você vai fazer pro resto da vida. Depois a gente vai descobrir que não é. A vida é muito maior, pode ser muitas coisas. Verdade. Ali. Mas aí no meu terceiro ano eu já queria uma série de cursos, assim. Eu também não tinha esse referencial do curso superior na minha família. Então todos os meus referenciais foram os meus professores. E aí eu tinha um ótimo professor de física, o professor Cleovan, ele era associado da Agência Espacial Brasileira, e eu amava as aulas dele. Então no meio do terceiro ano eu fiz o vestibular para física. E aí quase passei para física, mas não foi. Quase que nós tínhamos aqui 2 professores. Quase 2 professores de física. E aí chegou ao final eu fiz no meio do terceiro ano, no final do terceiro ano eu tinha uma nota pro PAS que era bacana. Só que aí eu fiquei nessa de, poxa, eu já fui na física, agora deixa eu tentar uma outra. E aí, alguns cursos de humanas eu tinha muito interesse, né? História, filosofia, o próprio jornalismo e a geografia. E aí, na análise lá que eu fiz, falei, vou na geografia também por conta de uma professora que eu tive no terceiro ano. E aí, acabei optando pela geografia sem saber muito bem o que era, porque a gente tem essa visão da escola, mas o que a gente vai ver na academia é bem diferente, né? E ali você vai vendo que tem outros caminhos, que tem várias possibilidades. Mas aí eu caí na geografia desse jeito. Foi uma paixão por consequência. A paixão não veio antes, ela veio depois de ir justamente o que a Renata falou. Você vai conhecendo, vai tomando gosto, vai vendo que é bacana o negócio, vai vendo que tem um monte de coisa legal. Aí como eu caí na educação, aí também é uma outra história dessas que a vida vai te colocando. Mas você começou a lecionar aqui na Renata logo que você... Não, curso, não? No curso eu comecei a colocar todo o meu curso, e é uma área que a UNB privilegia bastante na geografia, que é uma área de geoprocessamento, de análise de sistemas, de imagem de satélite. Eu trabalhava com isso. Trabalhei 1 ano com isso, em escritório, o dia inteiro na frente do computador. A gente prestava serviço para grandes empresas, para General Motors, para Harley Davidson. Que interessante. E aí fiquei nisso. Quando eu estava já há quase 1 ano nessa empresa, surgiu uma oportunidade de começar a dar aula. Isso eu estava ali 4º semestre. Eu com 3 meses em sala de aula, eu comecei a dar aula em setembro, primeira semana de setembro. Com 3 meses eu falei, não nasci para escritório. É mesmo. Joguei tudo para cima. E aí, infelizmente, a gente ainda tem um estigma muito grande, né, sobre a profissão docente. E aí muitos colegas falavam, poxa, mas você está largando uma área da geografia que é muito promissora, que é muito bacana. E aí eu falei, não, mas em sala de aula eu me encontrei. Ali, para mim, minha filha nasceu em agosto, no dia 28, deu num domingo. Na quinta-feira eu entrei em sala a primeira vez. Aí eu falo que foram duas crianças que eu ganhei. Uau. Uma foi minha filha e a outra foi a docência. Aí com 3 meses pedi as contas da empresa, falei, não, isso aqui é bacana, mas não é para mim não. E o que mais te cativou assim, na docência? Eu sei que são múltiplos aspectos, né? Múltiplos. Mas o que talvez você possa destacar pra gente, assim, o que foi essa, como é que é a mosquinha azul, né? Que o pessoal fala que picou ali da sala de aula. O que você pode destacar? Eu acho que uma das coisas que, a primeira, assim, é o fato de você não ter uma rotina.
Em sala de aula você tá todo dia sujeito ao inesperado. Olha Porque que você legal sai de casa isso. com um planejamento, você sai de casa falando, hoje eu vou dar essa aula. Aham. Mas aí, às vezes, na aula surge uma questão, surge uma dúvida, surge uma fala, Os alunos estavam numa festa no final de semana e aí comenta, e aí do comentário você já puxa o conteúdo, e no conteúdo você já bate um papo. Então, essa relação, essa troca, eu acho sensacional. Eu vejo que tem uma diferença muito grande entre a escola que eu estudei e a escola que eles estudam hoje. E essa diferença eu vejo muito positiva. Eu acho que é uma relação de troca que não existia antes. E é uma troca que eu acho genial. É mesmo. E aí você saber que você pode atuar de forma profissional para você conduzir ali o caminho de pessoas, conseguir levar elas ao sonho delas, ou conseguir mesmo dar um direcionamento, eu acho que isso nenhuma outra profissão praticamente proporciona. E aí, para mim, isso é muito satisfatório. Não, eu adorei isso, porque às vezes as pessoas podem pensar, né, tem um conteúdo programático, né, tem uma sequência, a gente obedece a uma matriz, né, curricular, então quer dizer que aí ano após ano vai ser a mesma coisa, né, eu vou ter que dar a mesma aula e eu vou ter os mesmos, vamos dizer, a mesma rotina e isso, e você está dizendo não, o contrário, né, você falou do inesperado, do inusitado, Sim. que vem da própria relação humana, principalmente essa relação com os alunos, né. É isso. Nunca Eu tive uma professora no Olha que final legal, do meu nunca é a mesma curso. aula. Nunca é. Eu dou aula, Que ela... já dei aula, a mesma aula 6 vezes na manhã. A mesma aula, 6 vezes. Uau. E é E nunca é a diferente. mesma. Isso. Uau, Nunca é a É mesma, isso. nunca é a mesma. fantástico. Porque essa interação, né, que o Wesley falou, do aluno, ela muda para cada sala. Isso. Para cada sala. Você tem um grupo ali, às vezes você fala, você vai falar das leis de Newton, aí você dá um exemplo, o aluno, professora, mas e isso? Um exemplo que você não falaria, ele fala, o outro conta uma história, aí você traz casos, isso se aplica, isso não aplica. E é isso, puxa uma coisa, o outro puxa outra coisa, às vezes fala, às vezes a gente começa a falar coisa que nem que tá no conteúdo mesmo ali, né, e fala outra coisa, né, outro dia eu tava dando aula de eletricidade, e aí não sei quem falou um negócio de equilíbrio, eu fui falar sobre equilíbrio, sobre centro de massa, e assim, não tá fora do conteúdo, né, Sim. da aula, do planejado, mas foi algo que eu percebi que os meninos estavam falando e ficaram curiosos, por que aconteceu, por que caem as coisas, né, e aí eu fui explicar pra eles, e eles, nossa, e assim, eu acho que essa interação, que ela é muito bacana, porque você vê ali, eu percebi ali que tinha uma curiosidade, uma vivência do menino, que a física tá em tudo, né, e tem ali, eu ter a oportunidade de falar assim, olha, é por isso que acontece. Tem um conceito físico por trás, Sim. né? Eu acho essa questão de trazer a física para próxima da realidade, né? Porque para não ficar só aquele monte de fórmula solta, né? E muitas vezes não faz sentido na cabeça do aluno, como não fazia na minha cabeça, né? E eu sei que alguns assuntos são assim. Eu vejo pela cara dos alunos, né? Em sala, que a gente falou, mas que não foi internalizado como a gente queria. Mas quando você vê um aluno que ele traz uma dúvida real dele, de uma vivência, e você explica, aquilo ele vai levar para sempre. Eu acredito nisso, que ele vai entender aquilo lá na frente. Um dia, se alguém falar, eu lembro que eu aprendi isso uma vez em física, que é por isso. Então, nunca é igual a mesma aula. Essa capacidade, essa responsabilidade, esse privilégio do professor, né? De marcar o aluno, né? Para o resto da vida dele, né? Sim. E eles também marcam a gente, né? Uau! Na terça-feira, essa turma aqui, terceiro ano, eles falaram, Wesley, você vai sentir saudade da gente? E aí eu tinha tido uma conversa na semana anterior com minha esposa, porque eu dei aula para eles desde o primeiro ano até aqui. E a gente sabe que não é tão comum você pegar uma turma que você trabalha com eles todo o ensino médio. E eles tiveram um presente na minha casa. Então minha esposa falou, amor, eu conheço eles pelo nome, porque eu tomava café da manhã com eles no período virtual. Porque eu tava lá na aula, ela chegava, e aí ela ouvia a chamada, então ela conhece os alunos do terceiro ano pelo nome. Então ela conhece o Arthur Richter, a Gabi, a Luara. E ela falou, e aí, como vai ser? Eu falei, pois é, agora eles estão indo. Tá indo. E pra você, Gabi, como é que é essa sensação também de... Como eles falaram, né? Em tudo tem professor que marca não só em conteúdo, mas de vivência, de coisas que ensinam de não é assim. Até isso que o Wesley falou, tipo, de poder direcionar você para sua profissão. Às vezes o professor fala, não é assim, você pode fazer isso é mais parecido. Mas marca também. Tem exemplos de sala de aula que eu sei que eu não vou utilizar porque eu não vou seguir o curso, mas eu vou lembrar e falar assim, não, meu professor me deu um exemplo assim, é assim que acontece. E marcou por alguma coisa que é esse processo de ser muito dinâmico dentro de sala de aula, né? Aquele negócio... Professor e aluno, vocês falam, a gente fica calado e só aprende. Essa conversa, essa troca que a gente tem dentro de sala de aula é muito importante, né? Porque aí a gente leva e aprende mesmo. Eu acho que diferencia entre aprender e decorar. Então, algumas coisas de física começaram a fazer sentido depois que eu aprendi. Falei assim,
isso se aplica fora da sala de aula desse jeito. Uhum. Não vou utilizar a forma, mas agora faz sentido. Eu só não aceitei, assim, é isso porque eu entendi. E muita coisa da geografia também, que a gente estava falando ali fora, até que você botou na questão da sua prova, de como a gente tinha, como a Eu geografia... peguei uma peça neles hoje na prova. Ah, foi, Foi foi. Na prova, na última prova Ele falou da exatamente escola de isso. geografia. Ontem na revisão eles perguntaram como tá a prova. Eu falei, a primeira questão é a mais difícil. Você vai gastar muito. Mas como assim difícil? Eu falei, é impossível. Era mais difícil. E aí a questão era falando que ele estudou geografia durante toda a educação básica dele e que ele era a última prova de geografia. Olha que legal. Então que eu queria que ele descrevesse ali o porquê que a geografia foi importante durante todo esse período. Ou, se não teve importância, o porquê que não teve. E aí ela me encontrou, ele falou, quase chorei. Eu falei, não, então tá errado, era pra ter chorado. Mas porque aí a gente começa a pensar, né? Talvez não tenha me marcado em um conteúdo específico, mas alguma coisa que eu aprendi, ou alguma coisa que eu vi na aula e consegui... Não, isso acontece por conta disso. Ou algum debate que tenha... Não é assim, porque se você vê, quando a gente aprende... Então é uma troca, tem coisas de sala de aula que a gente realmente leva pra vida, não só conteúdo, mas daquilo que o professor falou, daquilo que o professor te ensinou, daquele feedback que ele te deu de, você pode participar mais da aula, você pode ajudar. É muito importante essa troca que a gente tem entre professor e aluno e de ser humano mesmo, de um ser humano pro outro, porque a gente aprende muito com eles também. E não é só a matéria, maioria dos professores, assim, que eu tive aula no Dromos, que foram muitos, mas grande maioria eu não consigo lembrar de nenhum que não me marcou em algum aspecto. Olha aí, de qualquer que legal. coisa, assim. Que eu seja hoje, que não foi um professor Que legal. que tenha colocado a semente ali e hoje tá comigo porque me ensinou aquilo, ou porque falou assim, olha, você precisa refletir seu comportamento dentro de sala de aula. Então é um conjunto, assim, forma a gente mesmo. E aí a gente leva pra vida. Muito bacana, muito legal, né? Eu vi isso, viu, Gabi? E o Wesley falou uma coisa também que eu achei interessante. Você me falou que, na comparação da escola antes, eu acho que até a sua, que você frequentou, e hoje, e me chamou a atenção a palavra positivo. Você disse, hoje eu acho que é mais positivo. Bem mais. Por quê? Bem mais positivo. Na semana passada eu tive no encontro com educadores da Secretaria de Educação. Que legal. E aí eles questionaram aspectos positivos e negativos que nós tínhamos quando a gente foi estudante, né? E aí no meu, por exemplo, eu coloquei, eu era um aluno que eu não era muito fácil, infelizmente, né? Mas enfim, e aí eu coloquei lá que todos os momentos em que eu passei por alguma forma ali de correção disciplinar, era sempre o disciplinar pelo disciplinar. Você fez isso, você está sendo advertido. Uhum. E hoje em dia, eu vejo que tem uma posição, por exemplo, de orientação. Não é só você vai ser punido porque você fez isso. É o primeiro, por que você fez? O que aconteceu? O que te fez agir dessa forma? Não é só cumprir regra. E aí eu resgato, assim, esses momentos ruins que eu tive, poderiam ter sido muito contornados se eu tivesse tido uma orientação e não só um momento de punição. Então, assim, isso é uma questão pontual. Mas vários, esse próprio aspecto que a Gabi trouxe de você ter uma troca dentro de sala, de você... hoje em dia já é consolidado que o aluno ele não chega em casa como uma tábula rasa. Ele não chega na sala como uma tábula rasa. Ele chega já com um monte de conhecimentos, então ele já vê a física, ele já vê a geografia. Só que ele não sabe que existe um conhecimento acumulado nessas ciências que vai fazer com que ele veja coisas ali no visível que ele não consegue perceber. Uhum. Então, seja as forças naturais, seja como atua tudo, ou seja as questões humanas, sociais, políticas. E aí eu acho que isso facilita para o estudante, faz com que ele veja que ele não está aprendendo só para a prova. Né? Ontem a Luara falou, nossa, mas eu ainda não decorei isso. Eu falei, não, tá errado. Você tem que entender. Se você entender, você vai para frente. Eu não vou ficar aqui pedindo para você decorar qual é a taxa de umidade, qual é o percentual de precipitação, Eu quero que você entenda o porquê que chove muito. Porque só para decorar a gente pega o livro, eu não preciso do professor. Eu preciso que você faça essa relação entre como você vai entender o que acontece lá para compreender o fenômeno. E aí eu acho que isso é um salto muito bacana. Eu acho que isso é bem, bem positivo para os estudantes. Você falou tudo. E você, Renato, você vê dessa forma também? Vejo, com certeza. Eu acho que essa interação, essa troca hoje, eu acho que hoje, não sei, na minha época, o meu ensino médio, ele foi muito, assim, não sei se era por minha culpa, do professor, mas assim, eu me sentia muito distante dos professores, né? Hoje, eu me sinto tão próxima dos alunos, sabe? Eu considero os alunos meus amigos, entendeu? A gente troca Instagram e manda mensagem, conversa. Eu tenho vários alunos que têm meu telefone, entendeu? Então, assim, isso eu não tinha na minha época, né? E eu gosto disso, né? Eu tenho professores amigos que não vão muito. Eu respeito, eu acho que isso é o estilo de cada um.
Mas assim, no meu estilo, eu acho que isso fez diferença pra mim, né? Eu acho que isso faz a diferença, né? Ter essa proximidade de chegar e contar, e, igual ali fora a gente tava brincando de, porque fulano gosta de fulano e não sei o quê. Então assim, hoje os alunos conversam e eu gosto disso, eu me sinto à vontade. Então, meu esposo até fala, Renata, que eu conto às vezes as coisas de sala, né? Em casa, os episódios, as coisas que acontecem. Aí ele, Renata, você dá aula mesmo? Porque eu tenho a impressão que você só se diverte, você só brinca com esses meninos, você dá aula. E aí eu falo, eu dou aula, mas dar aula é um prazer. Sim. É um prazer. Eu ensino, tem um momento da gente falar sério, né? Em sala de aula e tem. Mas é extremamente prazeroso isso. E é o que o Wesley falou, né? Acho que são poucas as profissões que vão permitir isso, né? E outra coisa que eu acho muito bacana também, né? É porque eu sinto hoje, né? Eu tô envelhecendo, né? Eu dou aula há mais de 20 anos já. Né? Outro dia eu parei para fazer essas contas, até me pesou. Eu falei, meu Deus, já tem isso tudo. Mas assim, sempre eu dou aula para o público jovem. Então, eu acho que isso é uma troca, é algo que a gente sempre vai manter a gente renovado e tudo. Aí, às vezes, a energia, né? A escola tem uma energia que não existe. Exatamente. Sempre em sala de aula fica tudo que você tiver de problema, da porta para fora fica. Exatamente. São gírias, são brincadeiras, piadas, memes, essas coisas que às vezes eu, por mim mesmo, tanto que eu chego em casa, às vezes tô com os amigos, aí falo alguma coisa, mas o que é isso? Eu falei, não, é isso, isso e isso. Aí então, como é que você sabe disso, Renata? Eu falo, porque eu dou aula para esse público, eu dou aula para quem faz isso, né? Então, essa energia que os adolescentes, os jovens têm, isso também eu acho muito legal, né? E eu gosto de estar próximo disso, de estar perto disso, eu me permito, né? Essa abertura, entendeu? Então, assim, eu conto da minha vida em sala, né? E eu falo, eu dou conselho, eu escuto. Eu sou muito assim. Então, eu acho que, pra mim, a sala de aula hoje, ela vai muito além do só ensinar física. Pra mim, eu levo isso comigo. Eu acho que é o que a Gabi falou, né? É essa marca, deixar uma marca em alguém, né? Então, pode ser que não necessariamente seja dentro de um conteúdo de física, né? Mas às vezes alguma coisa, igual já recebi feedbacks, né, de alunos, professora, mas eu decidi fazer isso, não tem nada a ver com física, mas por você ter me falado isso, e eu acreditei que eu podia. Uau. Né? Então isso, assim, às vezes a gente marca os alunos e a gente nem sabe desse impacto que a gente tem na vida dos adolescentes lá na frente, né? Alguns retornam, conversa, conta pra gente, e outros vão seguir a vida e a gente nem vai saber nunca, mas ficou a semente lá, como a Gabi falou, né? Alguma semente foi o legado, né, dos professores está lá, né? Foi lá, exatamente. Outro dia eu tive a notícia de um aluno que eu dei aula para ele no ensino fundamental. E ele me mandou uma mensagem no Instagram, que estava indo para Portugal estudar engenharia. E ele falou, Renata, a culpa é sua. Ele falou, você me fez ter o gosto pela física. Legal. Ele falou, olha, eu comecei a gostar de exatas por você. E eu decidi seguir nessa carreira por causa disso. Por gostar, você acender essa semente em mim. E aí mandou uma mensagem agradecendo, eu chorei. Não, olha o valor, né? Exatamente. Você pensa assim, poxa, um negócio que foi feito lá no 6º ano, 7º ano, o menino hoje está indo para a faculdade e ele se lembrou de o primeiro contato que ele teve com a física lá no 6º ano e aquilo marcou ele. E fez mudar não, né? Mas fez ele escolher aquele destino para a vida dele, né? E falando sobre marcar, eu não queria ter a presença de vocês aqui, que realmente para mim é uma alegria enorme mesmo. Queria também, eu sei que vocês são professores, como a Jorge já deixou muito claro aqui, que se envolvem realmente com a escola, com os alunos, e isso envolve também projetos que vocês sempre conduzem, né, nas escolas, onde vocês dão aula, também no Dromos. Eu queria aproveitar também a presença de vocês, ouvir da Renata sobre os preparatórios para Olimpíadas, que eu sei que você conduziu esse ano muito bem, né, Renata? Parabéns por esse trabalho excelente. Até acredito que nós ainda vamos fazer mais um programa aí para destacar, né? A gente teve uns medalhistas aí também, na astronomia, na física. Mas você falasse também sobre essa importância disso na escola, do professor também conduzir, como que isso também é muito vocacional, ajuda o aluno a descobrir o seu caminho. E o Wesley, eu sei também com as saídas de campo, que a gente pôde retomar, né, Wesley? Finalmente. Sim, ainda bem. Ainda bem, né? Dessa pandemia, torcemos muito que não volte, evidentemente pela questão da saúde, antes de qualquer coisa, mas também para que a gente possa continuar vivendo esses momentos tão bons na escola, que é proporcionar essas saídas de campo, e que você teve uma que eu sei que foi muito legal esse ano,
e tem costume de fazer, e a geografia é muita área de pesquisa, é campo mesmo, é mão na massa. Então, aproveitar vocês aqui também para falar um pouquinho aí desses projetos aí, que eu sei que vocês tocaram e vão continuar conduzindo aí ao longo da jornada e do trabalho de vocês. Quem quiser primeiro. Falar logo. Então, eu trabalho como preparatório da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e a OBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física. Né? A OBA, tem mais tempo que eu tô na OBA do que na OBF. E a OBA foi assim, meio que caiu no meu colo, né? Na outra escola que eu trabalhava, tinha um professor que dava aula e ele saiu, e aí falaram, Renata, assume aí, você quer? E assim, eu nunca tinha dado aula, né, desse tópico, e aí eu fui muito apreensiva, e é uma aula que eu falo, assim, até hoje eu dou aula apreensiva para essa Olimpíada de Astronomia, que é o que o Wesley acabou de falar. Os alunos, eles vêm com muita coisa já. E essa área de astronomia é uma área que gera muita curiosidade nos alunos. Então, ela veio, a Olimpíada Brasileira, a OBA, ela tem para o ensino fundamental e para o ensino médio, mas a maioria dos alunos que eu dou aula é do fundamental, né? E aí, esses alunos, eles são os mais novinhos e tudo, 6º ao 9º ano, e eles vêm com tanta... Eu falo que eu dou aula na OBA para aprender muito mais do que ensinar. Legal. Eu tenho essa pessoa, tanto que às vezes os meninos perguntam umas coisas e eu falo, gente, eu não sei. Vamos descobrir junto? Porque eu não sei, porque Sim. é algo que é tão assim, hoje em dia o acesso à informação, né, as descobertas são tão rápidas e tá tudo ali na mão, e às vezes, eu lembro uma vez que o menino chegou, professora, você viu que descobriu um planeta? Não sei o que. Eu falei, não tô sabendo quando, ele não foi ontem, aí eu não consegui nem ler ainda. Então assim, é muito rápido isso, e eles trazem coisas e perguntas, e eu tento filme e imagens, porque é algo que eu acho que, eu não sei, quem que não se apaixona pelo universo, né? Pelo o estudo aí desse cosmos, né? Como um todo. E tem muita coisa ainda que não tem resposta, né? Muita curiosidade. Então, assim, as aulas mesmo, os preparatórios, muitas vezes a aula, ela foge totalmente o estilo da prova. A prova, ela tem perguntas ali muito simples até. Sabe? Perguntas, às vezes, de questões que eles estudam na geografia, fase da Lua, movimentos da Terra. Então, assim, coisas que eles já sabem. Mas a curiosidade é tão grande e a gente vai levando a aula para outros níveis, né? E eles querem saber sobre buraco negro, querem saber sobre matéria escura e todas essas coisas, sobre relatividade, sobre física quântica. E a gente vai ali e eu falo, gente, eu não sou especialista nisso. Eu não sou astrônoma, né? Eu me considero assim, sabendo o básico do básico. Então, para mim sempre é desafiador, porque a gente sempre fica com aquele medo, ai meu Deus, vão me fazer uma pergunta que eu não sei. Mas eu, assim, graças a Deus, eu aprendi a lidar com isso também. Antes eu tinha muito medo de não saber responder um aluno. Hoje eu acho natural não saber. Eu não me encaro assim, eu tinha aquela coisa, ai meu Deus, vão me achar burra, vão achar que eu sou incompetente, né? Vão achar que eu sou uma farsa aqui, né? Como é que ela dá aula e não sabe a matéria? Então, assim, hoje, principalmente nessa área de astronomia, eu falo para os alunos, eu falo, gente, nós estamos aqui para ir junto nessa descoberta. Então, tem muitas coisas que os alunos trazem que eu vou descobrindo junto com eles, né? E é muito legal essas aulas, assim, porque é isso, eu acho que essas aulas, elas fogem da dinâmica da sala de aula, de ser só conteúdo, a gente não tem o compromisso. Claro que a gente tem um edital para ver o conteúdo, mas acaba que, assim, por exemplo, uma aula que eu vou falar sobre movimentos da Terra é algo que quase todos os alunos já viram. Então, é uma aula que flui rapidinho, você fala ali, os meninos começam a trazer outras coisas e a gente faz. E eu acho que é isso que você falou, Rafael, de ter essa possibilidade para o aluno se perceber em outras áreas, né? Então, tem alunos que gostam muito, né, de ciência, da física, e tem alunos que vão porque o amigo vai, porque tá lá à tarde na escola sem fazer nada. E vai, exatamente, e ele vai descobrindo, poxa, que legal, e às vezes vai tirar nota boa na prova, professora, olha, eu tirei essa nota, né? E esse ano a gente teve o Davi que gabaritou a prova, assim, que é algo, não é comum de acontecer, né? A gente tem alunos medalhistas, né? Mas gabaritar mesmo tudo assim, não é sempre que acontece, né? E ele arrebentou, e eu falo pra ele, eu falei pra ele, ó, o mérito foi seu, foi todo seu. É o seu conteúdo, é a sua busca, é o seu interesse daquilo ali, né? E dentro
da Olimpíada de Física, né? Esse ano eu dei praticamente aula para os meninos do 3º ano, né? Que teve uma procura maior. E normalmente quem procura também é quem gosta, né? Quem tem interesse, eu gosto de exatas, eu gosto de física, e vai. Mas foi engraçado que quase no final, teve um dia que os meninos estavam lá, e aí eu falei, não, vamos, e aí chamaram e foram. E aí a gente foi e deu aula ali, expliquei algumas coisas, e os meninos, alunos com muita dificuldade em sala de aula, que participaram dessa aula e conseguiram responder, conseguiram entender. E assim, eu vi no olho do aluno o brilho de, assim, meu Deus, eu consigo. Né? Nossa, olha, eu tô respondendo uma pergunta de uma Olimpíada. Olha que bacana. Né? E assim, eu vi como que isso melhorou a autoestima desses alunos, É isso aí. sabe? Eu acho que isso foi muito legal. A gente até, no final da aula, desviou um pouco o foco da física, a gente foi falar sobre essa questão de vida, de emoções, de segurança, de autoconhecimento, de capacidade, né? Que os adolescentes, principalmente o aluno do 3º ano, que fica essa indecisão, né? Acha que tem que tomar essa decisão, que é uma decisão pro resto da vida, e que, na verdade, não precisa ser pro resto da vida. Mas a gente sabe, né? Que isso tudo gira na cabeça deles, né? E aí deu orientação e depois teve um aluno que me procurou depois dessa aula, da Olimpíada especificamente, e ele falou, professora, como eu tive insights com você? Olha. Ele falou assim, ele falou questões pessoais, professora. Questões de relacionamentos meus na minha casa, na minha família. E eu falei assim, poxa, que legal. Eu fiquei muito feliz, porque é isso, eu acho que é isso, é o extrapolar, né? Extrapolar. Não é só a física, a gente não tem que se limitar àquilo ali. Porque é algo que, assim, eu nem sabia, um problema, uma situação que o aluno está passando, mas às vezes um comentário ali, ele mesmo se percebeu em algumas coisas e falou, poxa, e saber isso do aluno, falar assim, poxa, eu agreguei algo além da física. Isso é muito gratificante, isso e falar em extrapolar, né, Wesley, sair dessas fronteiras da sala de aula e ir ao campo, ao ar livre. É isso. Né? Em 2020 foi quando eu entrei no Colégio Dromos, né? Comecei a fazer parte da equipe pedagógica. E aí, enfim, veio o período da pandemia, do isolamento, da suspensão das aulas presenciais, e aí acabou que a gente nunca havia feito uma saída de campo. Eu sempre trabalhei com saída de campo. Para mim, que é uma atividade que é completamente diferente de qualquer coisa que você possa fazer em sala. A Gabi depois pode falar como foi a experiência e tudo. Mas aí foi isso. Esse ano a gente conseguiu, né, planejar, levamos todo o ensino médio até Pirinópolis. Lá nós fizemos um city tour pelo centro da cidade, pelo centro histórico. Depois fomos até a Fazenda Vaga Fogo. E lá na Fazenda Vaga Fogo tem uma equipe sensacional. Eles viram, né, o Irá, que é um dos filhos dos donos, ele teve um papo com eles. E aí a ideia é tirar o aluno da zona de conforto dele. Então a gente chegou lá na Vaga Fogo, a primeira coisa que o Irá vem é com uma caixa com cagaita. E aí ele vai falar sobre o Cerrado, sobre a fazenda, como ele chegou, como que o pai veio, como que fizeram e tal. E aí ele fala, vocês têm que estar aqui agora abertos para a experiência. Então provar a cagaita é uma experiência. Você está inserido numa região do Cerrado preservado é uma experiência. Né? A parte em que eu falei com eles, falei, vocês pararam para escutar como que aqui a paisagem do lugar é diferente, o som é diferente, o ritmo é diferente, o cheiro, tudo diferente, o silêncio. E aí, em cima disso, você vai trabalhando uma série de coisas, mas aí o que eu acho mais bacana é como que a percepção de cada um vai sendo individual. E aí você vai pegando os feedbacks depois, né? Então, do 3º ano, por exemplo, Arthur Richter me procurou na semana seguinte, falou assim, Wesley, estou começando a pensar em engenharia florestal. O que você acha do curso? Aí eu, Arthur, mas o que foi? O que aconteceu? Ele, não, aquele dia eu fiquei pensando que a gente foi no campo e eu fui pesquisar o curso, achei legal e tudo. Um aluno que às vezes está passando por um problema em casa e que você sabe que ele está numa situação um pouco mais difícil, de ele vir e falar, nossa, foi uma das melhores atividades que eu fiz esse ano. E você vê aquele brilho e você fala, poxa, valeu a pena. E aí, eu tenho muitos colegas, inclusive de profissão, até da geografia, que falam, nossa, você é maluco, você pega 40 meninos, leva, põe no ônibus. Eu falo, não, mas tem método, tem planejamento, a gente sabe como faz, a gente... né, faz com controle. E assim, o aluno mais difícil que você tem em sala é o aluno que mais te ajuda numa saída de campo. É o aluno que está do lado. Porque às vezes o ambiente da escola é um ambiente cansativo, né? Sim, às vezes quando nós, professores, a gente senta para uma reunião, a reunião dura 2 horas, a gente já começa a ficar desconfortável. Aí já começa a passar na cabeça, cara, como eles aguentam 5 horas com a aula, sentados e tudo. Então acho que é uma oportunidade muito bacana. E aí depois em sala você vai puxando. Em cima de uma saída, tudo que você vai tratando, você vai falando, vocês lembram lá, a gente viu isso e aquilo e tudo. Então acho que é uma oportunidade muito, muito
única, assim. Sim. Né? Ano que vem a proposta é que a gente continue. Eles já estavam atrás. E aí, vai ter outra? Eu falei, gente, infelizmente não tá em final de Acabou o ano. A gente não Se tem vocês quiserem, né? Foi no final, assim, tempo porque a hábil. gente teve a pandemia também. Mas foi muito legal, porque a gente teve aula, né? A gente aprendeu, mas foi fora de sala. Então foi muito mais dinâmico. A ida também a Pirinópolis dentro do ônibus e a volta. Como a gente conversou, foi uma coisa bem dinâmica quando a gente chegou lá. Como a gente aprendeu as coisas de uma forma diferente de sala de aula. A gente teve uma outra questão, a gente viu, a gente teve contato, a gente foi inserido dentro do que a gente estava aprendendo. E aí, por exemplo, a gente sai do cerrado que a gente conhece no livro, com foto, e a gente vê as coisas. E a gente começa a ver o que o professor falou dentro de sala de aula sendo aplicado. E fala, realmente acontece. E você também tinha um projeto com a gente no terceiro ano, que era o Café com Atualidades. Isso. Que foi, porque assim, eu particularmente não tenho muito saco para ficar vendo jornal. Uhum. É longo, é chato. Uhum. E aí, na prova do terceiro ano dessas do vestibular, eles acabam cobrando muitas atualidades. E aí o Wesley teve essa ideia. E foi assim, a gente tinha basicamente um jornal dentro da sala que a gente apresentava as questões atuais uma vez por semana e que caíram na prova do Enem. Isso. E aí a gente respondia, era muito mais dinâmico, não ficava aquele negócio chato de ter que ficar buscando, de ter que ficar lendo aquelas matérias enormes, a gente aprendia e era agregado o conhecimento do Wesley com o nosso que a gente tinha pesquisado, porque a gente tinha que ler alguma coisa para saber do que ia falar. E eu acredito que ajudou a grande maioria em qualquer questão, em redação, porque você precisa falar de uma coisa atual, em alguma questão que caia, e até mesmo do seu conhecimento de mundo pra frente, né? Você começa a conhecer coisas que não são da sua área. Então a gente falou, por exemplo, da questão do Vocês futebol. apresentaram sobre a SAF, né? A gente apresentou do futebol. Tinha muita gente que não conhecia, mas dá pra tirar do aspecto do futebol, de como vai funcionar a economia. Foi o conteúdo que a gente viu dentro de sala de aula. Então eu acho legal, porque ficam aulas mais dinâmicas. A mesma coisa, eu não sou de exatas, então eu não ia para as aulas das Olimpíadas. Mas todo mundo comentava. E também essa questão. E você fazia em sala também, de tirar. Falava assim, gente, tirando aqui, é assim que acontece. Isso acontece por isso. E aí esse dinamismo dentro de sala de aula torna mais leve, assim. Às vezes eu acordo de manhã e falo assim, não, hoje eu vou porque tem aula do professor, eu vou para aprender. Não tem como, porque fica dinâmico. Fica aquele negócio chato de você ficar 5 horas sentado dentro de sala de aula na cadeira, copiando, ouvindo o professor falar e fazendo exercício. Aí você não entende o exercício, você só decora como é que faz. Esse processo de saída de campo, de uma aula mais leve, de uma troca de informações é muito importante, assim. Fantástico, muito bem colocado. Rafael, e aqui aproveitando, mas assim, isso é uma característica que o Dromos proporciona pra gente, né? Eu, quando entrei lá no Dromos 2020, primeiro que o Dromos, Renato já deve ter percebido, ele tem a característica que não tem rotatividade de professor. E aí, o ano que eu cheguei, tinha eu e o Sormani como professores novos numa equipe de, não sei, 40 professores ou mais. Por aí, ou mais. E aí eu já fiquei, eita, calma, onde eu tô chegando, né? E aí na semana pedagógica, a primeira fala da Amabile foi que ela tinha noção da escola que ela tinha, do público que ela atendia, e que o objetivo do Dromos era formar líderes, né? Inclusive é um dos slogans da escola. E que era que essas lideranças fossem formadas com aspecto ético. Aí eu falei, poxa, então é aqui. Aqui tem uma proposta bacana. Porque eu já trabalhei em outras instituições de você ouvir assim, não, aqui o nosso negócio é conteúdo. Você vai entrar em sala, você não vai dar bom dia, você não vai dar boa tarde, você vai pôr seu nome e começar o conteúdo. Então, essa visão diferente de uma formação mais ampla do estudante, não é uma formação mais completa. A gente tem, por exemplo, o enriquecimento, que eu acho um projeto genial que eles fazem desde pequenos, que é simplesmente apresentar um trabalho. Aí você pensa simplesmente, mas não, eles desenvolvem habilidades ali, que aquele aluno que você vê, aquele aluno que você vê quieto, calado o ano inteiro, quando ele vai apresentar o enriquecimento, você fala, não acredito que esse menino fala desse jeito, coloca desse jeito, e todos eles passam por isso. Então é um diferencial muito grande. Gente, esse nosso bate-papo aqui dá para mais uns 10, 20 programas. Sem brincadeira. Mas você sabe, a gente precisa colocar aí também num formato e poder também depois fazer outros, né? Sim, com certeza, né? Então, eu quero deixar para vocês considerações finais, né? Para a gente poder se despedir da galera que nos acompanhou. E já deixo aqui meu carinho, minha gratidão, né, pelo trabalho de vocês realizado, primeiramente lá no Colégio Dromos, com tanto brilhantismo, com tanto empenho, dedicação, muito obrigado, né, foi uma bênção, é a única palavra que eu encontro agora, para colocar em alguma palavra, poder estar com vocês trabalhando juntos nesse ano, e também a você, Gabi, novamente, muito obrigado, que alegria poder ter você aqui, né, uma aluna símbolo, né, do colégio, 14 anos de escola, formando este ano na terceira série do ensino médio. Parabéns, né, pela sua trajetória.
E agradeço vocês e deixo aí as considerações finais a cada um. É isso, eu só tenho a agradecer. Primeiro pelo convite, depois por estar integrando a equipe do Colégio Dromos. No dia que o pai da Gabi sentou agora na última reunião de pais na minha frente, eu falei, eu tenho que te agradecer por eu ter tido a oportunidade de dar aula para a Gabi. Legal. Porque a Gabi é Bonito. Legal. uma peça rara, né? Toda essa equipe que está acima da gente, tanto a direção, o Rafael é extremamente aberto, né? Ele conversa com os professores constantemente. A Sônia, que é uma coordenadora, Verdade. poxa, brilhante. Bem lembrado. A Sônia, eu me espelho muito nela enquanto coordenadora, porque ela consegue ser aquela pessoa que é extremamente respeitada pelos alunos, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação brinca. muito Ela afetuosa, entra na muito sala e ela proximidade. tem, não, agora eu vou ser a coordenadora de É. vocês, vou brigar com vocês, vocês estão errando nisso, nisso e nisso, mas ela também sabe o momento de brincar e de falar e, enfim, acolher. E é isso. E aí toda a equipe, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da equipe. A gente nunca teve, por exemplo, um momento de alguma discussão mais tensa, a gente sempre consegue resolver tudo de forma muito pacífica, muito na conversa. E eu acho que esse ambiente da escola proporciona isso. Então só tenho a agradecer aqui pelo Fantástico. convite, da gente estar finalizando aí mais um ano letivo. Coisa boa. E é isso, muito obrigado. Agradeço também, né? Minha palavra que eu posso falar é gratidão também, né? Por ter... eu entrei no Dromos... Entrei não, né? Na verdade, eu voltei pro Dromos. Eu era do Ícone antes, né? E virou Dromos. Eu fiquei ali um pouquinho na transição. E aí, voltei e... só gratidão. Sou muito grata por ter participado, contribuído, né, com a escola, contribuído na vida dos alunos, né, de ter recebido essa contribuição também, né, porque é sempre uma troca, né, então eu recebi enquanto pessoa, né, enquanto professora, a gente sempre recebe dos alunos, recebe da empresa, dos colegas, né, como o Wesley falou, da direção, coordenação, né, todos que estão envolvidos nesse projeto, nesse trabalho que é uma máquina, né? É uma escola para funcionar, é só quem está lá dentro para saber sabe como é. todas as engrenagens que tem que estar andando ali encaixadinha, tudo bonitinho, né? E o Dromos roda muito bem, né? Essas engrenagens ali, elas rodam e rodam bonitinhas. E eu me sinto privilegiada de estar fazendo parte desse time aí, dessa equipe. Obrigado. E eu agradecer o convite de estar aqui também. Eu Me vou sentindo... pegar a palavra da Renata de privilégio, agradecer também vocês, porque falo isso pros meus amigos, foi a primeira e única escola da minha vida, então assim, eu não sei, eu vou sair meio, e agora, né, não vou voltar, não vai ter mais o pátio, não vou passar, não vou dar bom dia pra Creuza, pro Anchieta, todo mundo que tá ali dentro, o corpo, né, escolar, todo mundo tem alguma coisa ali que agrega, então é diferente, assim, quando a gente tem contato com outros amigos que são de outra escola, que a gente percebe a diferença, foi isso que você falou, por funcionar desse jeito, lá vocês sabem quem é cada aluno. Então, essa de saber que o aluno não está bem, a gente não é só nome, vocês conhecem a gente, então eu acho que é muito importante isso na nossa formação. Os professores que passam pela gente ensinam as coisas. Então, assim, eu tô saindo agora, mas se desse para ficar mais um pouquinho, eu ficava, porque a gente sai, acho que formado, assim, não só de conteúdo, mas como pessoa também. A gente vai, cada um segue seu caminho, seja para já trabalhar, seja para faculdade, mas a gente sai lembrando de tudo que a gente aprendeu, de tudo que acontece, de todos os projetos que acontecem na escola, a gente aprende coisas diferentes. A Odisseia, a gente aprende diversas coisas, a festa junina, quando tem que montar barraca, assim, é muito legal, é um aprendizado de tudo, desenvolvimento de todas as suas qualidades, você aprende a reconhecer suas qualidades que a gente estava falando em sala, aprende a reconhecer no que você tem que melhorar para funcionar em grupo. Então, assim, foi muito bom ter ficado esses 14 anos lá e fechar esse ciclo lá também. Que legal, que bacana. Muito legal mesmo, viu? Uma salva de palmas aí para todo mundo. E para você também que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Dromos Talk com pessoas especialíssimas, como você pode ver, para uma pessoa especialíssima que você também é. Continue conosco, nós teremos novos programas, novas temporadas. É só o começo de uma jornada extraordinária nas nossas vidas e na sua também.